Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Sentados, caros fiéis, com toda a igreja celebramos esta liturgia santa e continuamos o nosso itinerário, curto porém profundo, de preparação ao Santo Natal, ao acolhimento do Cristo que vem. Hoje a igreja faz memória de Santo Ambrósio, um dos seus grandes doutores, mas nós não o celebramos liturgicamente por se tratar de domingo. Sendo domingo, nós damos prioridade à liturgia própria do Advento. Mas este grande doutor da nossa igreja já dizia que a nossa salvação depende de uma vinda, de alguém que vem. E as características deste que vem já começam a ser delineadas pelas leituras bíblicas que escutamos nesta Santa Missa. Na primeira leitura, o trecho do livro do profeta Isaías fala do nascimento, do surgimento de alguém como que de uma raiz, a raiz de Jessé, brota-se um rebento. Sabemos que cortar uma árvore cujo tronco é grosso é uma tarefa muito árdua, não é qualquer um que é capaz de fazê-lo. Mas arrancar um rebento, o que é um rebento? Apenas uma pequena haste, uma folhagem, um galho que está nascendo. É muito simples, basta puxá-lo e você o arrancará. Nosso Deus nos faz perceber que uma profecia surge. Alguém será enviado e ele virá humilde como um rebento num tronco. Mas que tronco é esse? É a descendência do rei Davi. Davi era filho de Jessé. Então o santo profeta nos fala que Deus enviará alguém da descendência do grande rei Davi, e este alguém, o enviado, será como seu pai Davi,
mas ele virá humilde. Na humildade ele nos ensinará. E a palavra de Deus diz que sobre este, que nascerá do tronco de Jessé, o Senhor colocará o dom do seu Espírito, o conselho, a sabedoria, o discernimento, a ciência, o temor de Deus. Ele tem a plenitude dos dons do Espírito Santo. Mas, afinal, quem é este que virá, que foi prometido, que é da descendência do rei Davi? É o Mashiach. Palavra hebraica que aportuguesada se diz Messias. O ungido do Senhor. Aquele que o Senhor mandará, aquele que possui a plenitude do Espírito Santo e aquele que terá a grande façanha de congregar todos em torno de si. A palavra de Deus usa de imagens profundas. Ela fala que os predadores, o leão, o leopardo, comerão junto com suas presas, o cordeiro, o cabrito, o boi. A criança de colo que ainda amamenta no seio de sua mãe tocará na fera, brincará próximo do buraco da serpente venenosa e nada lhe acontecerá de mal. Nós sabemos que humanamente isso é impossível. O predador conviver com a presa, uma criança inocente brincar diante de um animal peçonhento, isso parece fantasia, fábula, mas na verdade a palavra quer nos mostrar que o poder da fé neste que Deus enviará será tão grande que toda discórdia, toda divisão, toda desunião será superada. Palavras fortes que nos mostram quem é este que vem. Quem é? Quem é o Messias? Quem é aquele que da descendência de Davi é ungido pelo Espírito do Senhor? É um homem. Mas esse homem, e o profeta Isaías não sabia disso, é também verdadeiro Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus porque é gerado do Pai antes de todos os séculos. Ele que com o Pai e o Espírito Santo reina desde toda a eternidade no seio da sublime Trindade, mas que na história, no tempo, se encarna, nasce do seio imaculado da Virgem Maria. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E esta profecia de Isaías fala justamente de sua sagrada humanidade, ungida pelo Espírito Santo, que viria para estabelecer o seu reino de amor. Ele que veio humilde, tão humilde que foi colocado numa manjedoura, para nos fazer, pela humildade, acolher a sua palavra. Este Jesus, o Messias de Deus, cuja fé transforma e salva, é anunciado por João Batista. Então, quando volvemos nosso olhar para o Santo Evangelho, nós contemplamos esta figura. Quem era João Batista? João era primo de nosso Senhor Jesus Cristo, filho do sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, prima de nossa mãe Maria Santíssima. João Batista, diante do amadurecimento de sua idade, vai para o deserto. O que é o deserto? O deserto é o lugar em que nós enfrentamos nossos fantasmas. Qual é o seu deserto? Ou melhor, qual deserto você tem atravessado hoje? O deserto é este lugar árido, onde eu não tenho ninguém. Eu que gosto de maquiar os meus problemas para ninguém ver,
No deserto não tem para onde fugir. Eu me deparo comigo mesmo. Em outras palavras, eu me deparo com os meus fantasmas. No deserto nós estamos nus. Não tem como se cobrir. Ali você vê a própria miséria. Repito, por qual deserto você tem passado atualmente? Você sabe qual é. E é lá, nos desertos de nossos corações, nos desertos do mundo atual, que João Batista aparece. Ele não é a palavra, não é ele que deveria vir, não é ele que foi anunciado pelo profeta Isaías, ele é a voz. Ele não é a palavra, mas é a voz. Tem diferença, porque a palavra é concebida primeiro aqui, ó. Depois ela é comunicada pelo instrumento que nós chamamos voz. Ele não é a palavra, ele não é aquele que devia vir, ele é o mensageiro, é aquele que vai ao deserto para anunciar: convertei-vos, mudai de vida, preparai o caminho, pois aquele que vos batizará no fogo do Espírito Santo virá. Quem tem esse poder? Só aquele que recebeu na sua sagrada humanidade a plenitude do dom de Deus, o Messias, o Cristo, nosso Senhor Jesus. Santo Agostinho, que foi convertido pela pregação de Santo Ambrósio, dizia que todo católico tem a capacidade de gerar o Cristo, como Maria. Ela gerou porque ela foi mãe dele, ela deu à luz, ela ficou os 9 meses gestando, e no momento de dar à luz, ela então trouxe à vida o Salvador, trouxe a este mundo. Mas todos nós, como ela e como João Batista, temos a graça, pela unção de Deus em nós, na nossa humildade, de fazer gerar o Cristo, sobretudo através da nossa voz. Ele é a palavra, nós, como João, somos a voz. E a voz de João, que clamava no deserto, apelava à conversão. E por causa da sua pregação, da sua palavra, da sua força, João começou a atrair tanta gente vinda de tantos lugares que acorriam a ele às margens do rio Jordão, na região desértica da Judeia, para serem por ele mergulhados naquelas águas, batizados, como que simbolizando, expressando uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, uma conversão. E ali aparecem os fariseus e os saduceus. Quem eram estes? Eram as lideranças religiosas daquele povo. Só que João Batista não era tolo, ele era muito sábio, e ele sabia do perigo da hipocrisia. Os fariseus e os saduceus ali chegaram porque queriam ser batizados como as outras pessoas, mas João então diz para eles: não adianta nada, raça de cobras venenosas, virem aqui para serem batizados por mim, se não mudarem de vida, se não se converterem. Não adianta nada a ritualidade, a piedade exterior, se o Senhor não tocar o interior dos seus corações. E essa palavra vem forte para nós, porque nós que estamos aqui na Santa Missa, não podemos enxergar nisso um mero cumprimento de rito, um mero cumprimento de preceito, um mero cumprimento de dever. Aí eu vou para a missa e basta, mas lá fora eu continuo levando a mesma vida mergulhada no pecado.
Esta palavra de João Batista, ela tem o poder de penetrar a nossa carne, a carne do nosso coração empedrado, e mostrar para nós que precisamos mudar para receber aquele que vem. E neste sentido, eu gostaria de concluir fazendo uma menção a também uma palavra de João Batista, quando ele diz que o machado já está preparado para cortar o tronco da árvore. Se ela não produzir fruto, ela será tombada. Esta imagem de João Batista me faz recordar de uma pintura. Não me lembro, ou melhor, nem mesmo sei quem é o autor ou qual o seu nome. Mas essa pintura, a qual eu me remeto muitas vezes em muitas de minhas homilias ou pregações, ela simboliza bem esta imagem que o Batista hoje nos traz no texto do Santo Evangelho, porque ela representa uma árvore com um tronco comprido, e em cima a copa da árvore, e sobre a copa as pessoas lá estão se banqueteando no prazer da vida, como que muito entorpecidas por estes mesmos prazeres. Nós somos estas pessoas, estamos lá levando a vida, e abaixo, ao lado do tronco da árvore, nós temos duas figuras. Uma delas, a morte, daquele mesmo jeitinho característico, uma caveira encapuzada, com um machado na mão. O que ela está fazendo? Lentamente cortando a árvore. Como diz João Batista. E do outro lado, a figura de nosso Senhor Jesus Cristo tocando o sino, como que dizendo: estou avisando. Mudemos de vida, porque uma hora a casa cai. Cai literalmente, a árvore tomba e a casa cai. Não sabemos se temos o amanhã para fazer o que podemos fazer hoje. Por isso, irmãos, diante desta palavra que nos provoca, que nos incita o coração, acolhamos esta palavra e produzamos fruto mediante esta fé que temos naquele que vem. Repito, a nossa salvação depende de uma vinda, a vinda de nosso Senhor Jesus, nossa esperança e nossa libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.